Olá, eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. O tema do programa de hoje é a cobertura dos editoriais dos três principais jornais brasileiros, Folha, Estadão e o Globo, durante o mês de abril. A equipe do Manchetômetro lança todo mês boletins com análises desses editoriais. O editorial, como vocês sabem, é uma parte nobre do jornal, na qual aparece a opinião da empresa que fabrica esse produto que a gente consome, que é a notícia. Eu recebo hoje os pesquisadores Eduardo Barbabella, Lidiane Vieira e Mariane Matos. Bem-vindos, pessoal. Antes de começar a nossa conversa, eu vou fazer aqui um resgate das principais notícias do mês para ajudar a contextualizar toda a análise de vocês. Bolsonaro critica Mandetta e diz que o ministro extrapola. O país tem mais de 1.000 mortos pela Covid. Câmara aprova apoio a estados. Guedes defende o veto. Bolsonaro demite Mandetta com mortes em alta. Participa de ato pró-golpe e diz: nós não vamos negociar. Supremo abre investigação sobre ato. Moro pede demissão e denuncia presidente. Brasil tem mais mortos que a China. Bolsonaro diz: e daí? Supremo veta a posse na Polícia Federal de Alexandre Ramagem, amigo de Bolsonaro. Eduardo, esse mês foi muito marcado por duas demissões, né? Demissões importantes de dois ministros populares, e pelo papel do Supremo em tentar conter os arroubos do Bolsonaro. Eduardo, como é que isso saiu no Globo? Olá, André, é um prazer participar novamente do podcast. Bem, o jornal Globo apresentou uma nova faceta em sua cobertura, né? Esse mês foi um mês de aumento nas críticas ao governo Bolsonaro e ao presidente Bolsonaro nos editoriais do jornal. O jornal ele apresentou talvez dois grandes momentos na sua cobertura. Primeiro, um momento de discussão do coronavírus. E aqui, nesse primeiro momento, está a demissão do Luiz Henrique Mandetta, até então ministro da Saúde. A demissão de Mandetta ela é acompanhada de diversos textos editoriais que discutiam o papel essencial de Mandetta como coordenador dos poderes e principalmente como o ponto de relação entre a União, os estados e os municípios. Ele era quem conseguia garantir a saúde, que o Ministério da Saúde chegasse aos demais entes da federação. E daí, uma vez que Mandetta é demitido, entra o ministro Nelson Teich, a cobertura continua a seguir a discussão sobre o coronavírus até a demissão de Moro. Quando Moro é demitido, nós vemos uma mudança radical na cobertura do Globo, que começa a discutir a tentativa de interferência política na Polícia Federal do presidente Jair Bolsonaro e a discussão que antes era sobre uma inépcia de Bolsonaro em governar o país, apoiando seus ministros que estavam lutando contra a pandemia, isto é, antes da demissão de Moro, a discussão sobre a incapacidade de governar de Bolsonaro estava associada à sua falta de apoio ao combate à pandemia. Então, nós estávamos discutindo como ele prejudicava as ações de coordenação. Depois que Moro é demitido, a discussão sobre a inépcia começa a ser como ele é um indivíduo movido por interesses antidemocráticos e que está preocupado em proteger os seus, né, como eles muitas vezes falam, os seus do clã Bolsonaro. Então você muda a discussão, você muda esse debate de um debate sobre uma incapacidade de governar, meramente prejudicando a ação de outros, para uma interferência antidemocrática não republicana. Então os jornais eles mudaram essa perspectiva. A demissão de Mandetta foi vista de forma negativa, mas não trouxe uma grande comoção nesse aspecto, não interferiu na
na cobertura do Globo dessa forma, mas a demissão de Moro sim. A demissão de Moro inverte totalmente a cobertura, e a cobertura começa a ser muito mais de ataque a Bolsonaro, principalmente porque, além das acusações, nós temos as discussões sobre uma nova aliança com o Centrão. E como o jornal gosta de relembrar, o Centrão é um grupo político que teria muitos problemas em ser parte do governo junto do ministro Moro. Porque o Centrão tem vários partidos, né, como o PP, que já esteve envolvido no Mensalão, tem vários partidos com problemas com a justiça, por assim dizer. Então, nós temos uma questão muito importante aí. E aí eu não sei, eu gostaria também de ouvir a Lidiane para saber como ela viu a Folha. Se a Folha teve essa mesma pegada nessa transição entre Mandetta e Moro. Olá, muito bom estar de volta. Gosto muito de participar do podcast. Então, Dudu, é legal a gente falar sobre isso, porque no boletim que a gente gravou do coronavírus sobre o mês de março, né, iniciozinho da cobertura no final de fevereiro e março, se você não escutou, vai lá nas nossas plataformas que você pode escutar esse podcast, a gente mostrou bastante as diferenças, né, das abordagens entre os 3 jornais impressos que a gente estuda, mas nesse caso, eu imagino que teve uma sobreposição mais intensa da trajetória dos jornais, né, dessa cobertura do mês de abril, porque eu também percebi o mesmo movimento. Uma cobertura intensa no início sobre o coronavírus, sobre a pandemia, mais até do que tinha sido em março, porque já no meado de março para o final, a gente já tem quase que todos os dias, né, quase que todos os dias não, todos os dias editoriais sobre o coronavírus, e abril vai seguindo essa tendência. Eu tive mais editoriais na Folha do que em abril do que em março, mas a demissão do Moro, ela é uma ruptura, com certeza, na temática principal, porque por mais que a pandemia continue aparecendo nos editoriais, ela não aparece mais como a questão principal. Então, por exemplo, quando antes a gente tinha editoriais completos sobre as questões, o auxílio emergencial, sobre a participação da ciência no combate ao coronavírus, sobre vacina, sobre remédio, sobre isolamento, enfim, sobre várias vertentes desse mesmo assunto, já para o final do mês a gente tem uma variação de temas maior para fora da pandemia, e também, quando a pandemia é citada, ela já é citada lateralmente, porque a temática que tomou conta foram os crimes de responsabilidade que o Moro colocou em cima da mesa quando deixou o ministério, e também a questão do impeachment. Então, a temática que antes era prioritária para os jornais passa a ser mais um motivo para rever a legitimidade do governo Bolsonaro. Mariane, o Estadão, como é que vem cobrindo essa crise do Mandetta, do Moro? Bom, primeiramente, vocês ouviram, eu sou Mariane, eu sou nova aqui. Talvez vocês me ouçam daqui para frente. Aí, então, na cobertura do Estadão, o que a gente pode ver é muito que tem uma constante, né, que é seguida, que é essa crítica ao governo Bolsonaro, essa crítica política mesmo. Mas em relação à cobertura em si, a gente realmente vê que com a crise de Mandetta, quando Mandetta deixa o governo em si, a gente não vê uma mudança de cobertura. A gente está ali no início do mês falando, cobrindo a crise do coronavírus em si. Quando chega essa crise de Moro, que Moro sai, e que tem essa virada no cenário político mesmo, você também vê uma virada na cobertura, muito mais voltada à crise política em si. E há nessa constante, né, no Estadão em si, de colocar Bolsonaro de fato como ineficiente. Mas é uma ineficiência que eles dividem. Né? Não é todo o governo Bolsonaro que é ineficiente. Tem uma divisão aí em que eles colocam que tem a ala, que eles repetem muitas vezes até, a ala lunática, que eles denominam. Tem a ala lunática, que é aí onde eles colocam o ministro da Educação, o Weintraub, onde coloca Eduardo Bolsonaro, e tem também a ala que eles acham que eles alocam mais para o lado da eficiência, que aí que eles colocam a pasta do agronegócio, a pasta da infraestrutura. Nessa divisão que eles fazem, né, dentro do próprio governo, porque há de fato uma crítica visível a Bolsonaro,
essa ala lunática é também onde eles muitas vezes alocam uma preocupação em relação à questão da economia. Porque, por exemplo, Eduardo Bolsonaro e Weintraub, eles são personagens recorrentes na cobertura do Estadão de Abril por causa do desconforto que Eduardo Bolsonaro causou primeiro, e aí em seguida o Weintraub enfatizou com a relação com a China, né? E aí vem para uma especificidade própria da cobertura do Estadão em relação à questão da fake news, em que eles têm uma preocupação muito grande, como a desinformação e essa política pautada nesse processo de fake news, de difamação, afetarem a economia. Porque aí eles vão puxar que a exportação de matéria-prima, no caso de alimentos, poderia ser a salvação, a saída para o Brasil, porque é uma área que vai ser menos afetada. Mas aí vem essa ala lunática comandada por Eduardo Bolsonaro e Weintraub e cria desconfortos desnecessários com países que são grandes parceiros do Brasil. E essa questão tem muito a ver também porque tem dessa ligação do Estadão com o agronegócio, né? E isso nos leva a uma outra questão, que no Estadão foi uma questão bastante trabalhada, que é a da economia, né? E aí eles enfatizam durante todo o mês que não existe esse dilema entre escolher vidas ou economia, mas eles destacam isso, batem nessa tecla, falando que a gente não tem esse dilema, mas a gente tem que pensar que vai ter gasto, e esse gasto precisa ser encarado agora. A gente também não pode ignorar a questão econômica. E aí eles vão bater muito nessa saída que foi apresentada, nesse embolo todo, com o próprio Guedes. Vão dizer que essa saída do Pro-Brasil é super ineficiente, que é um programa desorganizado, que reflete os entendimentos do interno do governo, que você tem uma economia que o governo não apresenta resolução. Na verdade, está buscando desentendimento com os seus maiores parceiros econômicos, né? Em vez de estar pensando nessa questão do gasto, na questão de salvar vidas, que deveriam ser as prioridades agora do governo Bolsonaro. Interessante, Mari, que a Folha também foi bastante crítica ao Pro-Brasil por diversos argumentos, mas o que me chamou a atenção é porque, como a gente falou no boletim do mês passado, a Folha ela não havia se prendido muito em personalidades políticas, né? Citando muitos exemplos como Dória, até o próprio Mandetta, que era ministro da Saúde ainda, mas nesse mês isso mudou um pouco, né? E o Guedes vai aparecer aí, claro, ele sempre foi amado pela mídia, a gente já falou aqui várias vezes sobre a fidelidade que a mídia tem com as reformas e tudo mais, com essa agenda liberal, mas eu achei interessante que foi até um pouco cômico quando eu li o boletim, porque a Folha vinha criticando o desenrolar dessa política do Pro-Brasil, do anúncio que ela considerou antecipado, no momento inadequado, enfim, várias críticas sobre a semelhança com o PAC e tudo. Mas o Bolsonaro, que é amplamente criticado na Folha, recebeu poucos elogios durante esse mês. E um deles foi quando ele resolveu colocar as coisas no seu devido lugar, né, na perspectiva, digamos, da imprensa. E aí o Bolsonaro falou, né, o homem que decide a economia no país é um só, chama-se Paulo Guedes. E aí eu acho que eu consegui sentir a Folha dizendo assim, ufa, porque o Paulo Guedes era amplamente contra o Pro-Brasil, então a mídia descansou. Esse foi o último editorial da Folha nesse mês, mas deu para perceber como que essa relação com a possibilidade de um Estado maior, né, com projetos para infraestrutura, etc., vão de encontro ao projeto que a Folha está defendendo. A gente falou aqui no outro boletim sobre essa ideia de que os gastos vão ser necessários, né, mais gastos, e acho que todos os jornais defenderam em alguma medida isso. E isso no mês em que caíram Mandetta e o Moro, 2 ministros fortes do governo. O Guedes seria o próximo. Era a especulação. E o Bolsonaro aparece e fala, na economia quem manda é o Guedes. Exato, e assim, que a gente já falou aqui várias vezes sobre essa
essa defesa ampla que a imprensa tem sobre o projeto liberal, sobre as reformas, e o Guedes é a pessoa que personifica, ela é quem personifica essa ideia das reformas liberais. Então, o temor de perdê-lo por uma questão de uma ampliação da crise política e também por perceber que outras áreas do governo, né, especialmente os militares, estão caminhando para uma maneira de conduzir a economia que vai de encontro completamente ao projeto liberal do Guedes, traz um temor para a imprensa. E, por exemplo, dentro das medidas que a Folha defende para o pós-pandemia, né, porque no momento é gastos sim mais temporários, mas depois ela tem projetos, impostos de renda mais progressivos, a aceleração das privatizações, e tudo isso não combina com o pró-Brasil. Como é que você vai acelerar a privatização e ao mesmo tempo investir bilhões em infraestrutura? Isso não faz sentido, né? Então, a questão do pró-Brasil ficou bem evidente do posicionamento da economia e do temor que a mídia tem de perder o Paulo Guedes. E eu acho interessante, Lid, aproveitando o gancho que vocês duas estão falando sobre economia, que o Globo também está muito preocupado com esse equilíbrio das contas, né? É claro que eles destacam a importância, por exemplo, da renda emergencial, né? Como isso é importantíssimo para você proteger os mais vulneráveis da nossa sociedade. Mas, quando nós começamos a notar nos editoriais a discussão sobre a ajuda aos estados, o que a gente percebe? A gente percebe que a ajuda aos estados foi um debate que foi iniciado sem contrapartidas para os estados. Então, os estados iriam receber ajuda e não teriam que ter nenhuma contrapartida a isso. E desde o início, o jornal alerta para esse problema, que você não poderia permitir que os estados não tivessem contrapartida. Por trás de todo esse debate, né, por trás dessa preocupação que a Mari colocou do Estadão, você colocou da Folha, eu estou colocando agora do Globo, com salvar vidas, não é um momento de contenção de gastos, é um momento de salvar vidas e proteger não só as vidas, mas proteger os empregos, garantir a sobrevivência do máximo de pessoas. Os jornais também estão já com aquela pauta das reformas, a pauta da transição econômica, dessa transformação da economia ainda está lá atrás, porque eles estão preocupados com esse equilíbrio das contas públicas, que só vem com congelamento de salário de servidor público, que você tem que manter o teto fiscal não poderia ser atingido, você não poderia mexer com esse teto. Então, o debate todo se mantém dentro dos mesmos parâmetros, mas com um momento que a gente não tem que se preocupar com contenção de gastos. O momento da pandemia é um orçamento de guerra, você vai proteger as pessoas durante esse momento, e depois você vai reequilibrar as contas. Então, depois a conta vai vir e você precisa proteger aí, você tem que proteger o Estado nesse equilíbrio das contas públicas. Eu vou fazer aqui uma provocação. Imagine como a mídia estaria tratando agora um governo Haddad em meio à pandemia, com dólar beirando R$6. Isso não é nem debatido, né? Se a gente prestar atenção, o dólar não está aparecendo mais na capa dos jornais há muito tempo, né? E uma outra questão também que eu percebi nos textos é que os jornais, apesar de perceberem que a economia está muito ruim, que a economia está, claro, num momento muito complicado, com uma recessão, afinal, nós não estamos num momento de produção, é normal. Os jornais têm alguns momentos que eles vão elogiar a nossa economia, vão tentar dar alguma luz, vão mostrar alguma luz no fim do túnel, meio que tentando demonstrar para as pessoas: não percam a esperança com a nossa economia, a gente ainda vai superar essa questão, já vamos chegar na economia que nós queremos e tudo mais. Então, eu acho muito interessante essa preocupação deles em proteger a economia quase que a todo custo, né? Mas pelo menos eles já tiveram a noção e a percepção de que a saúde não é um inimigo da economia, né? Isso a gente não pode colocar mais com os jornais têm defendido as vidas. Isso tem sido muito importante, principalmente com o que a Mari já apontou no caso do Estadão, mas eu posso também falar um pouco sobre o Globo, com a questão das fake news, com a questão de um presidente que tem agido contrário a isolamento social, tem atuado muito contra o combate ao coronavírus da forma como a OMS sugere. Então, isso tem sido realmente um alívio ver
que nós temos uma imprensa que está sendo responsável nessa questão. Outra questão também que mudou um pouco da Folha em relação ao outro boletim, que eu percebi, foi uma pluralidade maior de temáticas. Então, o Aras é tema, temáticas fora da pandemia também apareceram, mas o Mandetta foi elogiado e citado, não sei se só para poder atingir o Bolsonaro, mas de maneira que não foi anteriormente. Então, isso aconteceu. Mas também outros dois assuntos que a Mari e o Dudu apresentaram também ecoaram na Folha. Primeiro, essa questão da importância das informações, dos dados, e aí uma questão da ciência, do CNPq aparece. E também essa questão dos estados. A Folha se preocupou muito de aprovarem e clamou quase para o Senado rever a medida para que os estados não utilizassem esse auxílio de maneira irresponsável no sentido financeiro mesmo, né, econômico. Então essas duas questões também apareceram bastante na Folha nesse mês. E, assim, para não chover no molhado de novo, mas é essencial comentar, a representação do presidente é sempre muito negativa. Ele acumulou mais alguns insultos da Folha, né, além de falastrão, golpista, populista, estorvo, figura minúscula da política, mas também levou um leve elogio, que foi um lampejo de lucidez quando ele defendeu o Guedes. Então, ele apareceu menos do que no mês passado, mas foi ofendido tanto quanto, mas tirou aí um elogiozinho no final. Já que estamos falando de elogios, o Globo também elogiou o presidente, não só na questão de manter o Guedes, que foi importante, mas em um de seus pronunciamentos, logo no início do mês, quando ele demonstrou uma sobriedade e uma certa responsabilidade no combate ao coronavírus. Mas no dia seguinte ele já começou a falar contrário a essa questão e defender questões contrárias ao isolamento social e principalmente a abertura da economia, e aí o jornal declarou que isso tinha demorado pouco. Isso tinha ficado pouco tempo, a gente tinha visto um Bolsonaro à altura do seu cargo. Eu acho engraçado que, voltando um pouco nessa questão da cobertura, como seria a cobertura se a gente tivesse um governador hoje em dia, é que muitos militantes da comunicação, pela democratização da comunicação, apostou que com Bolsonaro chegando no poder, a gente teria realmente um alinhamento da imprensa no papel de imprensa, né? Não no papel de partido. E aí, nesse sentido, eu acho problemático que a gente segue vendo que os signos de ataque que eram utilizados para deslegitimar um dos governos Dilma, por exemplo, que é a questão do dólar, que tinha alta do dólar, que, meu Deus, o dólar vai passar 3, o dólar vai passar 4, e aí hoje em dia a gente tem um dólar a R$6, e pouco se fala disso, ao mesmo tempo que, por exemplo, a cobertura do Estadão, ela está falando, está tentando associar essa dado ideológico do governo Bolsonaro, que é a parte ruim do seu governo, com o lulismo, com o petismo, com o Dilma, o tempo inteiro. E isso eu acho muito emblemático. E vocês falaram no assunto, me veio à mente. É outra questão que se repete também no Estadão, assim como o Leite falou, que como eles colocam, né, de forma numa dicotomia, de tipo, governo federal versus governo estadual. E de uma forma que elogia, de fato, que os governadores e prefeitos na onda dos governadores estão fazendo na manutenção da vida, né, na preservação da vida, que é o que é mais importante, e sempre puxando para a questão econômica, como a gente já disse aqui. E é isso. No episódio de hoje, o podcast vai estrear um novo quadro chamado Panelaço. Em todo final de programa, a gente vai destacar alguma notícia, manchete, opinião que saiu na imprensa que mereça ouvir o som das panelas. Vamos à vinheta. O destaque de hoje é a seguinte manchete do jornal O Globo, do dia 15 de maio. Bolsonaro reclamou da PF e de serviço de inteligência. 2 pontos. Vou interferir.
No subtítulo, aspas pro presidente. Não vou esperar fuder a família toda de sacanagem. O amigo meu disse. Eduardo, qual o problema com esse, né? Não manchete, mas com esse subtítulo? Então, André, eu acredito que essa manchete ela é muito impactante, né? É uma manchete muito forte, principalmente por usar as aspas do presidente com vou interferir. Eu acho que essa frase é muito carregada de significado, mas eu acredito que esse subtítulo ele baixa um pouco o nível na cobertura e equivale a cobertura ao que o Bolsonaro normalmente fala, e esse linguajar muito, eu diria, um pouco chulo. Eu não gosto de ver a cobertura midiática trabalhando com os palavrões que o presidente fala. Não acho que eu acho que isso tem que ser tema, eu acho que isso é uma questão que tem que estar no jornal, foi dito, está transcrito, né, está na transcrição da AGU, mas eu acho que existem frases melhores para você colocar na capa do que essa questão do palavrão, né? Por exemplo, vou utilizar um exemplo que o próprio jornal coloca lá dentro, mas, por exemplo, ele coloca: não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Essa frase, ela representa tão bem quanto essa do palavrão. Eu acredito que o palavrão era desnecessário. Eu não acho que foi correta essa escolha. Eu entendo que ela é feita para impactar isso e para desnudar o presidente, né, e todos os seus arroubos autoritários e antidemocráticos, principalmente. Mas eu não acredito que isso seja positivo para a imprensa. Por exemplo, vou usar o exemplo da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo usou a frase do vou interferir, mas não usou essa parte do palavrão. O Estadão também não utilizou. Então, não concordo com essa decisão, porque eu acho que ela entra em um mesmo nível que você não vai vencer. Você não vai ganhar nessa discussão com o Jair Bolsonaro, porque ele tem essa forma de falar que eu acho que você não precisa utilizar. Que não me agradou essa escolha. Eu não sei o que a Lidiane e a Mariane acham disso também. Tanto prova que a notícia poderia ter sido dada sem paralelismo com a conduta do presidente, é que a própria Folha fez a mesma manchete, não a mesma, né, claro, fez a manchete com a mesma temática, sem citar os termos do presidente da República. Ela coloca a frase, vou interferir e ponto final, afirma Bolsonaro sobre a PF. Então é mais direto, e nem no corpo da manchete a menção ao palavreado chulo do nosso presidente da República. Realmente, tentar se igualar à política feita por Bolsonaro é quase que impossível. A melhor parte dessa história é que poucas horas depois, algumas horas depois, na verdade, Bolsonaro foi dizer que não tinha falado Polícia Federal, tinha falado PF. E aí você já viu, né? A internet tá cheia de meme. Ele vai interferir no prato feito. É isso, galera. Acabou o feijão. Maravilhoso. Agora é pão com leite condensado no PF, galera. Já não dava pra comprar proteína animal, né? Já dava pra comprar carne. Agora acabou o ovo, acabou arroz, acabou o feijão, não vai ter nada mais. Prato vazio. Todo dia uma surpresa. E esse foi o quadro Panelaço. Antes da gente terminar esse episódio, eu queria dar boas-vindas para Mari. Primeiro episódio. Parabéns. É um prazer ter você aqui. Eu sei que os ouvintes também ainda vão gostar muito de te ouvir nos próximos episódios. E seja bem-vindo ao Manchetômetro. Muito obrigada. Eu que agradeço a recepção de vocês e já estou amando. E aqui você pode interferir à vontade. Bem-vinda, Mariane. Só lembrando que os boletins são publicados no site. Quem quiser, acessa lá manchetômetro.com.br para continuar seguindo a gente também. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn agora também. Você pode escutar esse e os outros episódios do podcast no YouTube, no Anchor, Spotify,
É só digitar Manchetômetro que você acha a gente. E para quem quiser e puder contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo, por favor acessem benfeitoria.com/manchetômetro. É isso. Obrigado a todos e até o próximo episódio.